Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família neste dia maravilhoso, dia lindo, dia de vitória, dia de provisão de Deus para você. Vamos para mais um vídeo da palavra do Senhor, o Deus poderoso que cuida de nós, que nos protege, que nos livra do mal. Você já parou para pensar? O que seria de nós se não fosse a mão divina do nosso Deus Todo-Poderoso para nos proteger, para nos livrar das ciladas que tem nesse mundo? Você já parou algum momentinho do seu dia para refletir acerca do cuidado que Deus tem com as nossas vidas? É isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Antes de eu ler a palavra do Senhor, quero novamente falar do meu canal do YouTube. Esse canal tem o propósito missionário de levar a palavra do Senhor aos corações, aos lares. E eu convido você a fazer parte. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Ativa o sino das notificações que fica à direita. Ativando o sino das notificações, você passa a receber os vídeos assim que eu postá-lo. Dê o seu like, compartilhe os vídeos, porque aí o vídeo vai indo cada vez mais longe, alcançando pessoas, famílias, aquele que necessita da palavra do Senhor, como nós também necessitamos. Eu conto com a sua participação. Eu conto com você aqui ativo nesse canal, compartilhando os vídeos com suas redes sociais. E vamos à leitura da palavra de hoje, uma palavra muito rica para os nossos dias, que nós vemos tantas coisas ruins que têm acontecido nesse mundo, tanta violência, tanta maldade, é até difícil conseguir entender como o ser humano é capaz de cometer tantas coisas terríveis. Mas nós temos o nosso Deus que zela por nós, que nos protege. E eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 7 e o 8, falando um pouco dessa proteção do nosso Deus em favor daquele que ora, que busca, que confia no cuidado do Senhor. O verso 7 de 2 Crônicas 32 diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Esses dois versos, 7 e 8, foi proferido por Ezequias, rei de Judá. O Ezequias estava vivendo um momento muito difícil. Existia um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. E o Senaqueribe, ele tinha força militar no seu exército. E todos os lugares que ele invadia, ele tinha força para tomar aquela nação, para dominar aquele povo e pegar tudo que tinha ali de valioso para ele e transformar a população daquele lugar em seus escravos. Aonde Senaqueribe passava, ele arrasava com tudo. Ele passou a ser um rei temido, porque as nações já sabiam que Senaqueribe iria chegar e ninguém ia prevalecer diante do exército de Senaqueribe. Mas o que o Senaqueribe não esperava era que em Judá, o rei Ezequias não era como os demais lugares que ele passou. O rei Ezequias era um rei de Deus, que confiava em Deus, que acreditava na proteção de Deus. Assim como nós. Se nós olharmos o mundo hoje, as violências, os assaltos, os homicídios, os latrocínios, tudo que nós temos vivido no cenário mundial, nós já não temos aquela paz e aquela tranquilidade de algumas décadas passadas. Hoje já não podemos deixar nossa casa aberta como nossos pais, avós deixavam. Não temos aquela calma de deixar os nossos filhos saírem sem ficar preocupado de como eles estão, dos perigos que tem na rua, nas escolas. Não é verdade? O cenário do mundo hoje é muito diferente de décadas para trás. Hoje nós vivemos com um sinal de alerta de toda a violência que tem nesse planeta Terra. E quando o rei Senaqueribe
começou a invadir várias nações. E chegou até Ezequias, que ele iria invadir Judá. A atitude de Ezequias foi muito diferente dos demais reis, das demais nações que Senaqueribe tomou. O Ezequias, homem de Deus, ele não ficou de forma passiva, esperando o adversário chegar na sua terra e roubar tudo o que tinha. Olha a estratégia desse rei, o que ele fez no verso 3. Ezequias, vendo, pois, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, então o Ezequias ele já sabia que a vinda de Senaqueribe não era de paz. É isso que nós precisamos entender. O que à nossa volta é paz e o que se levanta contra nós com afronta, com perseguição, nós temos que entender o que as pessoas próximas de nós estão representando para nós. Se são nossos amigos ou se são nossos adversários. E o Senaqueribe, ele era um adversário de Ezequias. Aí o Ezequias, ele não ficou desesperado, com medo, querendo fugir. Olha que estratégia perfeita ele teve. Acompanhe comigo no verso 3. Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Bom, o Ezequias foi ver como é que estava a situação dele, da cidade dele. As cidades eram cercadas por muros. Então o Ezequias, o que ele pensou? Eu vou tirar conselho aqui com os príncipes, com os varões, com as pessoas que sabem do cenário aqui do meu reino, dos oficiais, e vou ver como está. E aí o que ele fez? Ele não ia deixar, do lado de fora dos muros tinha fonte de águas, tinha ribeiro. Ele fechou todas essas fontes de água. O adversário não encontrar facilidade para chegar até o rei Ezequias, para ter água em abundância. Não, o Ezequias foi inteligente. Eu já vou tapar as fontes das águas aqui. Olhou os muros, os buracos ou qualquer brecha que tinha nos muros. Ele tampou todos esses buracos e brechas, levantou o muro interno. Ele se preparou para quando o adversário, Senaqueribe, seu exército, chegasse até Judá, não ia ser como os outros lugares que ele passou, não. Ali eles estavam preparados. Ali eles fecharam as brechas. E no verso 6 ele vai um pouco além. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: depois de tudo que ele preparou para a chegada do exército de Senaqueribe, tampando as fontes das águas, as brechas nos muros, aí foi a hora dele levantar o exército, os seus oficiais, com escudo, com lanças, preparou o exército dele. E para finalizar, o Ezequias, ele teve uma atitude como se ele fosse um psicólogo ali. Ele foi direto no emocional, no espiritual de todo o povo. Por quê? Porque o povo estava com medo. Sabiam que Senaqueribe não era qualquer adversário. O Senaqueribe, ele estava preparado para a guerra. E como que o Ezequias traz aquelas pessoas todas a realidade de que eles poderiam vencer? O Ezequias diz assim, que foi os versos que nós acabamos de ler. Ele chama o povo à praça e diz: olha, o Senaqueribe, ele tem armas, ele tem exércitos, ele tem tudo isso, ele tem o braço forte do homem com ele, que são as armas, toda a preparação de guerra humana. Realmente Senaqueribe tem tudo isso. Mas nós, além de termos os nossos homens de guerra, nós temos o braço todo poderoso do Senhor conosco, para guerrear nessa batalha e nos levar à vitória. E o povo, após as palavras de ânimo, de incentivo de Ezequias, eles entenderam
que era possível sim eles derrotarem Senaqueribe, como Senaqueribe foi derrotado. O que essa palavra traz para você? Como são guerras para nós hoje em dia? Não são como as guerras que estão acontecendo entre países que estão em confronto. Nós vivemos guerras espirituais, guerras emocionais, problemas no nosso âmbito familiar, que às vezes se transformam em guerras, problemas dentro de casa, que geram brigas, divergências, filhos que passam por situações que nós não queríamos vê-los passando por isso, problemas no trabalho, perseguições, invejas. Nós vivemos de tudo um pouco hoje no planeta Terra, e nós podemos dizer que tudo isso são guerras. Vivemos guerras espirituais, quando nós nos encontramos espiritualmente fracos e somos atacados por um poder maligno que vem nos oprimir, porque as forças das trevas atacam o ser daqueles que estão despreparados, colocando sentimentos de derrota, de fracasso. Quantas pessoas não conseguem se levantar nesta terra, estão dominadas por uma opressão do mal, com pensamentos negativos, destrutivos. Tudo isso são guerras. Quantos estão tomados por esse tipo de força maligna? São as guerras que nós vivemos. Tem guerras de todos os gêneros. Mas como que nós vamos enfrentá-las? Vamos pegar a atitude de Ezequias, fechar as brechas, olhar para nós mesmos e ver que brecha tem tido em mim que não tem me levado a vencer. A brecha da murmuração, do desânimo, do medo, isso tudo tem que ser tapado em nossas vidas. Nós precisamos confiar que Deus tem poder para nos socorrer na hora da adversidade. Lembra dos discípulos na tempestade? Eu gosto muito de sempre exemplificar essa passagem. A tempestade trouxe medo para eles, mas Jesus estava no barco. Jesus está no barco da nossa vida. Deus era com Ezequias. O Ezequias, ele viu que todo aquele povo, seus súditos, aquele reinado todo que estava sobre o seu governo, precisava de ânimo, precisava de uma palavra que eles viessem a levantar a cabeça. Talvez a sua situação é essa, você está precisando desta palavra para levantar a tua cabeça e ver que você não vai ser destruído pelos problemas que tem te oprimido, que tem se levantado como um grande exército, que te coloca diariamente no chão, que tem feito você viver debaixo de medo, não tem uma capacidade de reação, de resiliência diante de tudo que você tem vivido. Mas nessa manhã eu venho trazer essa palavra para você, se inspirar nela e tomar uma atitude para a sua própria vida. Ezequias reconheceu a capacidade de vencer porque ele tinha Deus. Por mais que Senaqueribe tinha um grande exército e poderia invadir aquela nação e acabar com tudo, mas aonde tem Deus, a história não é bem assim não. Se você tem Deus e tem passado por uma grande perseguição, e essa perseguição tem te trazido um grande medo, se você tem passado por uma luta financeira muito grande, os seus ganhos não têm sido suficiente para você conseguir pagar todas as suas despesas. Agora há pouco de manhã eu estava vendo com a minha mãe o telejornal, pessoas honestas, morando na rua pela falta de uma oportunidade de trabalho para se colocarem de pé. Esse é um cenário que também é uma guerra, a guerra da miséria, da desigualdade social, que tem feito tantos viverem no chão. E não são criminosos, não são bandidos, são pessoas que carecem de uma vida honesta, como todos nós temos o nosso direito constituído na Constituição, direito de igualdade, direito de termos um lar, direito à proteção, à segurança. Mas acima da Constituição da nossa nação está Deus para nos socorrer. Somente Ele tem o poder de levantar o caído, o fracassado que está em miséria. Somente Deus tem o poder de desenvolver dentro de nós uma fé verdadeira para nós não aceitarmos uma vida fracassada, para nós não aceitarmos o poder do mal que vem mostrar que para nós não tem solução. Tem solução sim.
para a minha vida e para a sua, tem solução sim. Nós não podemos deixar que o mal venha nos encurralar e mostrar que nós não somos capazes de nos levantar, que nós não vamos vencer, que tudo de bom acontece com todo mundo, menos conosco, não. Nós precisamos ter uma reação verdadeira de buscar o socorro em Deus, a força em Deus para vencer, como Ezequias teve. Depois você lê todo esse capítulo de 2 Crônicas 32, o Senaqueribe, ele começa a mandar os seus mensageiros para encurralar o povo com palavras de afronta, de humilhação, até mesmo a dizer que Deus não iria fazer nada por eles e nem por Ezequias. Sabe qual foi a atitude de Ezequias? Ele pegou todas essas cartas de afrontas de Senaqueribe e entrou na presença de Deus em oração e apresentou a Deus aquelas afrontas, e o Senhor mandou um socorro. Um único anjo destruiu 185 mil homens do exército de Senaqueribe. E Senaqueribe fugiu. E o final da história de Senaqueribe é que ele foi morto pelos seus próprios filhos. O que eu quero falar para você nessa manhã? Nós estamos começando o ano e não vamos começar o ano de cabeça baixa, não. Nós vamos começar o nosso ano olhando para o Senhor e declarando que a vitória, ela é nossa. Eclesiastes, o capítulo 10, o verso 4, fala assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. O que isso quer dizer, Helena? Levantando o mal contra a nossa vida, levantando as adversidades, os riscos, perigos e toda a sorte de problemas que tem nesse mundo, nós não vamos ficar de cabeça baixa, como fracassados, como derrotados. Nós não vamos sair do nosso lugar. E sabe aonde é o nosso lugar? Na presença de Deus, buscando a Deus como Ezequias buscou. Não tem sido fácil para você passar por tudo isso, mas não desanime. Lembre dessas palavras do rei Ezequias: conosco tem o braço todo-poderoso do Senhor. Com você tem o braço todo-poderoso do Senhor para cuidar de você. O Senhor é todo-poderoso. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, que fala de todas as bênçãos que vêm da obediência. Ezequias foi um rei obediente que se preparou para enfrentar o mal. Nós precisamos estar preparados para enfrentar todo o mal. E a obediência nos leva a vencer. E eu quero ler aqui com você o verso 7 do capítulo 28 de Deuteronômio, para você ver o que é o cuidado de Deus na sua vida. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Olha que coisa. Você que confia em Deus, você que sabe que o Senhor vai te socorrer, o mal pode se levantar por um caminho, mas se você suplicar o socorro de Deus, por 7 caminhos, eles fugirão da tua presença. Salmo 91, verso 7 também. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode se levantar o mal à sua direita, à sua esquerda, não seremos atingidos. Sabe por quê? Porque o cuidado do Senhor é sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quero finalizar esse vídeo dizendo a você: não importa o tamanho do risco, do perigo ou do problema que nós enfrentarmos, em todas as áreas da nossa vida, de uma forma geral, eu quero dizer isso para você. O nosso Deus Todo-Poderoso é o que nos socorre. Ele tem poder para nos socorrer plenamente nesta terra. Confia no braço forte do Senhor, porque a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.